Muito bem, começando mais um Almoço Grátis, nosso programa de toda segunda-feira ao meio-dia aqui no canal da Liberta Investimentos. Já convidando a todos os nossos amigos que estão assistindo e acompanhando o canal a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também compartilhar esses nossos demais vídeos de Almoço Grátis. Sempre lembrando que o Almoço Grátis é um programa de educação financeira, não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica, vocês podem clicar no primeiro link aqui abaixo e abrir uma conta na Liberta Investimentos e tirar suas dúvidas com um dos nossos assessores. E também lembrando que a gente vai voltar na segunda-feira que vem com mais um programa. E no programa de hoje eu trago primeiro o nosso Head de Educação, Gabriel Torres. Tudo bom, Gabriel? E aí, Fernando, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Prazer estar de volta aqui no Almoço Grátis, na participação junto com o Fernando, aí sempre um prazer estar dividindo e contribuindo e compartilhando conhecimento aí com vocês. E o nosso convidado de hoje é o Richard Beck, que é Head de Estratégia e Análise Política na XP Inc. Tudo bom, Richard? Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje, falando aí para o pessoal um pouquinho, tentando traduzir um pouco daquela loucura de Brasília para o resto do mundo. Isso é um pouco do que a gente faz ali, nem sempre é tão fácil. Exatamente, né? Acho que é uma das tarefas mais difíceis tentar prever aquela imprevisibilidade e incerteza que é a Brasília, né? Como isso impacta a economia, isso impacta os mercados, impacta os nossos investimentos, a nossa vida financeira. Mas, Richard, eu acho que até para a gente começar um pouco essa nossa conversa, né? Esse ano foi um ano que tudo saiu fora do planejado, né? Ninguém imaginava o que aconteceu e, sem dúvida, que impactou demais todas as questões políticas no Brasil, no mundo, impactou mercados, economia e tudo mais. Mas eu queria começar contigo fazendo uma análise de como o ano estava pensado para iniciar e como a pandemia, a crise acabou descarrilhando e mudando a rota do que se imaginava que poderia acontecer e o que acabou acontecendo, né? Assim, ali em janeiro, fevereiro, acho que foi o que aconteceu, assim, de planejado do ano, pelo menos se preparava, e depois de março não teve mais nada, o Brasil, enfim, saiu do eixo com a coisa do coronavírus, mudou completamente a trajetória do que vinha perseguindo ali o Brasil, né, e Brasília nos últimos anos. Desde o governo do presidente Michel Temer, a gente via uma vontade, Brasília, pelo menos tentando construir pautas de ajuste fiscal, e de repente isso muda e a gente passa ali para o ano que a gente gasta bastante por causa da pandemia para combater os efeitos, e vai ter que lidar com isso depois. Mas acho que janeiro e fevereiro a gente via assim, o governo tentando se achar numa pauta, né, o presidente Bolsonaro ali fazendo algum nível de pressão no Ministério da Economia por resultado, queria saber quando é que chegava o emprego, queria saber quando é que o Brasil crescia, tinha votado a reforma da Previdência no ano anterior, então ele queria começar a ver alguns resultados, isso estava na mídia na época, tinha muita especulação se Paulo Guedes saía ou se ficava, a gente nunca acreditou muito nisso, mas era o que estava ali no debate público, né? Tinha aquela lista das 13 prioridades do Paulo Guedes, ia ter uma, né? Mas tinha uma lista de 13, e era isso que se discutia, reforma tributária, vamos dar um reforço no teto de gastos. Então essa discussão ela sofreu esse ato, né, do coronavírus, ali não se discute quase nada disso hoje em Brasília, para além das ideias não acontece muito, então o ministro Paulo Guedes tem muitas ideias, o Congresso tem outras, Rodrigo Maia, todo mundo tem suas ideias, mas ninguém consegue fazer isso virar matéria, né, colocar no papel e votar. Então toda essa discussão que a gente tinha antes de ajuste, ela foi praticamente adiada 12 meses, né, e ela volta ali em março do ano que vem, e nesse período, acho que assim, a gente passou ali por muita coisa, obviamente, muitas coisas positivas, imensas coisas negativas, as mortes do corona, a gente só tem que lamentar, mas também teve ali um crescimento do próprio governo, né? Começou a crise meio desorganizado, não sabia muito como entrar, depois de um período conseguiu acertar o passo, conseguiu ajudar o setor privado e ajudar as pessoas mais pobres também, que fatalmente perderam o emprego, ou os informais que já não tinham emprego, mas também por causa dos lockdowns não tinha sua atividade econômica ali viável, né? Então acho que o governo conseguiu ir bem em algum momento, mas o debate virou a mão,
né? Você tinha um debate de ajuste no começo do ano e passou o ano gastando, e agora vai ter que lidar com esse bicho no ano que vem, que não vai ser muito fácil, não. Pois é, esse é até o ponto, né? Se antes da pandemia e da crise havia necessidade de ajuste, havia esse consenso, depois da pandemia, com tudo que foi gasto, a necessidade de ajuste é o dobro do que era antes, né? Mas tá difícil de conseguir endereçar essa pauta agora, né? Ela tá sim, a necessidade é muito maior e o que tem nos preocupado um pouco é que a resposta continua a mesma, né, para o problema que você tinha anteriormente. Então a resposta não cresceu, né, nem do governo federal, nem do Congresso até agora. Você não tem uma resposta organizada, não tem nem tanto diagnóstico assim, acho que isso avança, obviamente, nos próximos meses, mas o diagnóstico não é muito bom ainda, né, muito bem formatado, e você ainda não tem as respostas, né, para a crise à altura que a gente tem. Então, ainda tinha, até poucos dias atrás, um debate se o teto de gastos era uma coisa positiva ou não. Eu acho que o mercado em outubro reagiu muito mal quando algumas tentativas ganharam forma. E isso foi um recado muito claro de que o teto de gastos é sim uma boa ideia, né? O país fez essa opção em 2016. Eu não vejo como um país sério pode refazer, tentar discutir uma opção que acabou de fazer, né, calcada num problema evidente, todos estão sofrendo e pagando a conta. Então, assim, eu acho que essa ideia do teto está consolidada, né, você vai ter algumas iniciativas ali de tentar flexibilizar aqui ou acolá, mas acho que a iniciativa principal vai ser de manter o teto de gastos, que é a base de tudo que você pode fazer em termos fiscais. Né? E depois disso você tem reformas importantes, você tem reforma tributária que tem que ser feita, mas que a discussão ainda está bastante desorganizada, normal. Assim, o setor privado sai machucado da crise, então você tem que ter algum nível de sensibilidade também, os entes públicos também estão numa situação fiscal complicada, os estados e municípios, então você tem que ter alguma sensibilidade, mas acho que a discussão fiscal ela precisa subir um nível. Você colocou muito bem, Fernando. A gente tinha um nível de problema em fevereiro desse ano, em fevereiro do ano que vem vamos ter um nível muito maior de problema que exige uma resposta muito melhor, resposta que ainda não existe. Tá? E esse eu acho que é o que preocupa um pouco o mercado, essa falta de clareza para essa resposta e para quando ela vai ser dada efetivamente. Richard, você pontuou duas coisas aí super importantes. Né? Uma é a questão do fiscal, do ponto de vista, vamos lá, defensivo. Então, a gente pensando em como que o Congresso poderia atacar o problema do déficit ampliado que a gente teve nessa crise do coronavírus, em que antes a gente estava falando de uma projeção de déficit ali entre 90 e 60 bilhões, e a gente acabou indo para 1 trilhão de déficit nesse ano, deve ultrapassar isso aí, se não nesse ano, se pegar a soma dos 2 anos, a gente vai ficar alguma coisa perto disso, e a gente em cima disso tem uma situação onde esse 1 trilhão, que era o que a gente tinha economizado, que economizaria em 10 anos com a reforma da Previdência, a gente acabou desperdiçando todo esse impacto fiscal já no ano de 2020. Então, olhando primeiro para o lado defensivo, as questões do teto, qual que é a sua sensibilidade aí? Vocês que tem gente acompanhando o judiciário, tem gente acompanhando o Congresso, tem gente acompanhando o Executivo, o que vocês estão sentindo que é o desenho mais ou menos que o Congresso está pensando do ponto de vista do teto de gastos, se houver flexibilização? A gente está falando de flexibilização dentro das próprias regras que o teto de gastos já estabeleceu na emenda constitucional de 2016, ou a gente está falando de flexibilizações fora do teto de gastos? Porque eu acho que dependendo do que a gente vai ver, se é dentro ou se é fora, o impacto do mercado vai ser diferente, na minha percepção. Não, vai ser diferente, sim. Acho que assim, as flexibilizações dentro do teto, elas não preocupam tanto assim no mercado. Aí você vai falar mais da qualidade do gasto do que do gasto em si, fora do teto, enquanto isso traz de problema. Eu acho, por exemplo, que essa discussão que a gente vê lá em Brasília, de que, olha, se a gente conseguir reforçar o teto aqui, depois criar um programa social, ela tem seu sentido, pelo menos tem só a maioria possível, é fácil de vender, se o executivo apostar nisso. Isso dentro do teto, o mercado não reagiria tanto, porque você está tendo a âncora, né? Dali, enfim, tem o teto, tem o limite de gasto. Então, o que você faz para baixo do limite de gasto, se você vai construir estradas, se você vai fazer programa social, desde que ele não tenha outro vegetativo, como tem a folha de serviço público, e venha causar pressão no teto daqui um tempo de novo, acho que o mercado não reage tanto assim, né? Iniciativas como nós vimos aí nos últimos meses, de esse
exceções de investimento ou mesmo tirar programa social fora do teto, mesmo que com receita específica, porque se você assim, tem uma confusão, né? Parece que tirou do teto ou você trocou a despesa no teto, está tudo resolvido e não está. Você tem uma série de regras ali que não te permitem fazer isso assim com tanta facilidade. Então, assim, gasto fora do teto, acho que é um problema, tá? Se a gente tiver uma emenda constitucional passando com investimento fora do teto, programa social fora do teto, mesmo com a criação de um imposto específico para financiar isso, eu acho que a ação do mercado é ruim, com razão, porque você aí não dá perspectiva para esse gasto, né? O gasto fora do teto ele não tem limite, então não está sujeito a nenhuma outra regra constitucional como estão os gastos, por exemplo. O risco, assim, que a gente enxerga bom, esse semestre agora, assim, a gente está vivendo ainda o resultado do gasto do primeiro semestre, né, e do que foi feito no segundo. Acho que foi um gasto meritório, sabe? O governo evitou que a economia colapsasse, basicamente, e que as pessoas ficassem passando fome em casa. Então, o que foi feito, né? Só que do lado legislativo, o governo não propôs muita coisa e o Congresso não tem muita capacidade de fazer isso sozinho. Então, você não teve a PEC emergencial sendo enviada como deveria ter sido enviada, aquele relatório é fraco. Eu, pessoalmente, comemorei não ter sido votado, porque você ia gastar tempo votando um relatório ruim que ia dar o argumento no ano que vem para alguns parlamentares dizerem, olha, já votamos a PEC emergencial, vamos para a próxima. E aí o problema nem ia estar nem meio resolvido. Né? Então, acho que a discussão, assim, o presidente Bolsonaro foi muito feliz, né, em definir que em março do ano que vem é o momento ideal, pelo menos depois da eleição da Câmara e do Senado, é o momento ideal, em fevereiro, março, para você voltar a discutir esse assunto com mais calma, né? Sem ser no calor dessa eleição agora de Câmara e Senado. E acho que o Congresso tem pouca iniciativa, tá? Tem uma PEC que a gente sabe, que é a 431, que está na Câmara, que é do presidente Rodrigo Maia, tem muita participação nela, e o deputado Pedro Paulo, né? Ela também cria uma série de gatilhos, ela também reforça o teto ali em vários aspectos, né? Essa PEC, se fosse votada, acho que o mercado reagiria muito bem. E a emergencial, que poderia ser um Ctrl-C, Ctrl-V dessa, que começaria pelo Senado, muito por essa disputa, Rodrigo Maia, Paulo Guedes, muito mais por isso do que qualquer outra imposição da realidade. Sinceramente, tem muito ego envolvido nisso. Então, assim, essa iniciativa acho que é a grande coisa, tá? Para além disso, você tem reforma tributária, que aí é ganho de produtividade, aí você não tem, você não está corrigindo problemas emergenciais, está resolvendo problemas futuros, que eu acho que é sensacional, mas não é a prioridade para o momento, né? E você tem outras iniciativas, como independência do Banco Central, né, a cabotagem, tudo isso que o ministro Paulo Guedes propõe aqui lá, que isso também traz ganho de produtividade. Agora, essa agenda, assim, acho que tem que ficar muito claro isso para quem está escutando a gente. Essa é uma agenda do Executivo, ela tem que vir do Executivo. Se deixar para o Legislativo fazer, não vai sair. E a gente repete esse semestre agora, que já é dia metade aí de dezembro, e não aconteceu nada. Né? Isso não pode se repetir no semestre que vem, porque aí o cenário é muito ruim. Aí eu acho que o mercado no segundo semestre do ano que vem reage muito mal a isso. Não acho que vai acontecer, tá? O governo está plenamente ciente do que está acontecendo, tem muita gente no Congresso que também sabe que a questão fiscal é muito urgente. Agora, tem uma coisa, assim, Brasília está resolvendo seus problemas. Então tem eleição da Câmara, eleição do Senado, depois vai ter eleição para as comissões, e aí depois disso Brasília vai passar a resolver os problemas do Brasil. Enquanto Brasília tem problemas de Brasília, resolve primeiro os problemas de Brasília, depois vão resolver os problemas do Brasil. Só que isso nos leva para março do ano que vem, realmente, né? Exato. Então, até falando de resolver os problemas de Brasília, aproveitando esse ponto, né? Como é que está essa expectativa aí da eleição da Câmara e também de Senado? E como é que isso... Quais são as possibilidades e quais são os impactos, os cenários possíveis? Mais pró-fiscal, controle, ou menos pró-fiscal? Impacto negativo no mercado, positivo no mercado? Como é que vocês estão avaliando? A gente, sim, tem dois grandes blocos na Câmara, começando por ali. Um é o bloco do presidente Rodrigo Maia, né, que está tentando emplacar um candidato. Eu acredito que seja o Agnaldo Ribeiro, preferido dele, pelas informações que nós temos de lá. É um nome que circula na oposição, é o relator da reforma tributária e, assim, o líder da maioria, foi um cara importante no governo Temer,
Então ele tem ali a agenda fiscal como uma coisa importante para ele. Acho assim, tem que estabelecer uma coisa. Nenhum presidente que venha depois do Rodrigo Maia vai ter isso como formação de vida, como o Rodrigo tem, porque assim, é a formação como economista, é o que ele acredita. Acho que os próximos terão isso como uma prioridade, mas não como o Rodrigo Maia, que bloqueou algumas iniciativas muito doidas esse ano. Você tinha limitação de juros, você tinha taxação, você tinha proposta lá para fazer o sequestro de 10% do lucro das empresas com mais de 1 bilhão, se devolver em precatório, tinha um monte de Rodrigo Maia. Pela formação que tem, pelas crenças que tem, ele bloqueou tudo isso, que foi importante para o setor privado, né? Então, acho que nenhum outro presidente teria essa mesma atitude do Rodrigo Maia de saída, né? Teria que ter mais negociação política para o cara chegar nesse mesmo ponto que o Rodrigo já chega no primeiro momento, tá? Assim, mas colocando os candidatos que são postos, acho que do candidato Rodrigo Aguinaldo ou Baleia ou algum que siga essa tradição, dificilmente ele vai conseguir se afastar muito disso. Então, mesmo que não seja no mesmo nível, você ainda vai ter alguma coisa nesse sentido. Acho que descontrole fiscal por parte da Câmara é muito difícil com o candidato do presidente Rodrigo Maia eleito lá. Do outro lado, você tem o candidato do governo, né, o deputado Arthur Lira, que é um deputado que está ali, vamos dizer, se liberalizando nos últimos tempos. E isso é uma coisa importante, tá, para a gente entender do país. Assim. Desde o governo Temer para cá, tem sido mais importante para as pessoas que vão assumir postos de liderança em Brasília entenderem um pouco mais o mercado, entender um pouco mais de como as decisões que eles tomam lá no dia a dia, ou as que eles não tomam, né, impactam na vida das pessoas, impactam no câmbio, impactam nas ações da bolsa, impactam nos juros, né? Isso é uma crescente, tá, que a gente tem visto nos últimos 5 anos lá em Brasília. Tempos atrás ninguém ligava para isso. Assim, as decisões eram muito mais políticas do que com foco no resto do país. E isso, assim, sendo um pré-requisito, a gente tem visto o deputado Arthur Lira aderindo um pouco mais a esse discurso, tomando aula do ministro Paulo Guedes, como é que as coisas acontecem, o que ele pode falar para se tornar um candidato mais ali aceito pelo mercado, né? Então tem duas agendas. Acho que para a agenda econômica, os dois nomes são nomes que vão negociar com o governo, desde que o governo tenha uma agenda. Então são nomes que, no mínimo, são neutros, né? Vão pautar uma agenda que seja do governo e vão ajudar a aprovar, assim, uma agenda fiscal. Do ponto de vista do governo, aí o Arthur Lira é um candidato muito melhor, porque tem toda a agenda também do presidente, aquela de comportamento, né? Armamento, essas coisas que o presidente tem como crenças dele, que vai começar a pautar, porque daqui a pouco é a eleição, a reeleição dele, né? E ele tem que dar algum sinal para a base política dele. Então, quanto mais aliado for o presidente da Câmara, mais fácil ele conseguir negociar e pautar uma agenda ou outra dessas de costumes para ele ter discurso de campanha. O Aguinaldo, eu acho que é mais distante dessa agenda de campanha do Bolsonaro, essa agenda de costumes, porque ele também assim, teria mais votos da oposição, né? E a oposição certamente vai pedir para nada disso ser pautado para votar num candidato Rodrigo, né? E o Arthur já não teria tanto assim esse compromisso. Então, para a agenda econômica, eu acho que os dois são abertos a negociar com o governo na Câmara. Acho que para a agenda de costumes do Bolsonaro, Arthur é melhor. E no Senado, acho que muda pouco também, tá? A gente tem hoje dois nomes estabelecidos, um estabelecido e outro se estabelecendo, que primeiro do senador Eduardo Braga, né? Ele é uma pessoa de opiniões fortes sobre os temas, então ele gosta de opinar. É difícil um projeto no Senado passar, principalmente os de energia, que não tem uma opinião do senador Eduardo Braga. Ele é um bom debatedor, então acho que na presidência do Senado ele traria um pouco mais disso, dessa característica pessoal dele para a agenda, e isso pode trazer um acaloramento dos debates ali e algum nível de gasto de tempo, né, nesse tipo de discussão com o presidente do Senado. E isso atrasa um pouco o timing das coisas, né? Mas também acho que, do outro lado, ele estaria aberto a negociar com o governo, como tá, por exemplo, para vários temas que ele já é relator hoje, então não é uma novidade, né? Uma agenda do governo seria uma agenda que ele poderia adotar se o governo conversasse e acertasse isso com ele sem problema. E o outro nome é de um senador em primeiro mandato, que é o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que é muito ligado muito mais ao mundo jurídico do que ao mundo econômico, né? Mas é uma pessoa que assim, eu conheço desde a Câmara, ele era deputado antes, sempre teve posturas muito sérias, é muito respeitado, e não é à toa que ele é apto a ser presidente do Senado, candidato à presidência do Senado hoje, em primeiro mandato, porque ele já em 2 anos conquistou o respeito ali no Senado, que não é fácil, é um negócio difícil,
né, de fazer, mas ele já conquistou o respeito, inclusive do presidente Davi, que está disposto a apoiá-lo, e é um bom nome também. Então, acho que tem, assim, tem para a agenda econômica, são nomes que vão negociar com o governo. Então, de novo, o problema não está no Congresso, tá? O problema está se o governo não conseguir acertar uma agenda e propor ao Congresso. Aí nada acontece. Se o governo conseguir, acho que com esses nomes que estão postos, maior ou menor proximidade, essa agenda anda. Richard, deixa eu ver se eu entendi. Aparentemente, parece que qualquer um dos dois nomes na avaliação de vocês e das informações que vocês coletam lá em Brasília seriam nomes que poderiam agradar ao mercado, desde que o executivo tenha bem claro a sua agenda de reformas e essa agenda de reformas seja mais conectada com aquilo que o mercado e a população espera do ponto de vista de avanços institucionais e de melhora da qualidade das regras do jogo aqui no Brasil. Estou entendendo certo ou tem algum candidato desses dois que talvez o mercado prefira um pouco mais em detrimento do outro? Acho que o mercado de saída, assim, Gabriel, tá certo, mas o mercado de saída, eu acho que prefere o Rodrigo, porque vê nessa atuação do presidente da Câmara uma forma de já ter alguma previsibilidade. Essa palavra grande, assim, esse palavrão que a gente aqui no mercado gosta muito, porque assim, te oferece caminhos para você fazer os investimentos e cuidar dos investimentos dos seus clientes, né? Eu acho que o candidato Rodrigo de saída, ele oferece mais isso, né, para o mercado financeiro. Então, você olha para o Rodrigo, dá um desconto ali da atuação, dá um outro desconto dos compromissos políticos com a oposição que terão que ser assumidos por esse candidato, né? Mas você já sabe mais ou menos qual é a linha. E, claro, um argumento que a gente escuta muito no mercado é que as pessoas acreditam que o Rodrigo Maia teria muita influência, e de fato teria, na construção da agenda desse presidente. Claro, a gente vai fazer a agenda, mas o Rodrigo Maia seria uma voz importante, né, no esquema de poder da Câmara, no esquema de poder desse presidente. Então, eu acho que o mercado prefere esse candidato Rodrigo Maia de saída agora por causa disso. Oferece mais formas de você prever como esse candidato, como esse presidente, ele se colocaria na decisão da pauta, como ele se colocaria e quem ele escutaria, né? Que é muito importante, porque aí o mercado, o Rodrigo Maia está 100% conhecido no mercado. Não 100% aprovado, mas 100% conhecido. Richard, deixa eu trazer um pouco agora, falando já de executivo, eu entendo que, como diz o americano, né, a bola tá junto com os americanos, né, tá no campo dos americanos, tá no campo do executivo, não do Congresso. Mas o executivo, se no começo do ano a gente tinha muito mais essa harmonia ou consenso dentro do executivo com relação à necessidade de reformas, às privatizações, hoje essa pauta parece ter mudado ou deixada de lado ou está muito mais conflituosa dentro do executivo. Salim Matar saiu, era o supersecretário para liderar as privatizações. Então, como é que está essa agenda realmente? Era algo apenas da equipe do Paulo Guedes e Salim Matar e que o Bolsonaro permitia e agora isso mudou? Como é que está a expectativa para o próximo ano? Será que finalmente veremos alguma privatização que seria ótimo para a economia ou está difícil? Não, tá difícil. Tá difícil. Acho que, assim, a saída do secretário Salim Matar, claro, tem muitos sinais ali negativos, né? Mas trouxe uma notícia positiva, que foi a substituição dele pelo Diogo Maccord, que é alguém que conhece mais o Congresso, conhece mais o ambiente de Brasília, né? E também ali, enfim, consegue se mexer bastante bem para tocar as coisas que estão sob comando dele, as privatizações, tentar andar com Correios, tentar andar com a Eletrobras. Acho que ainda tem muito problema político em volta disso, né? Eu não achei que isso fosse possível, mas o Correio está mais fácil que a Eletrobras, assim, de você tentar andar com isso, quebra de monopólio, ou tentar privatizar. As outras coisas, assim, Casa da Moeda, tudo isso, assim, você também tem que ver quem quer comprar, né? Do outro lado, porque eu nunca vi muita gente interessada nisso, né? O governo também fala muito e nunca executou muito disso. Colocou essas empresas no plano de privatizações, mas nunca andou muito, né, internamente. Acho que não é uma conversa que está só restrita ao Ministério do Ministro Paulo Guedes, não. Né, a gente discute em vários outros setores do governo que é importante privatizar, é importante largar peso,
né? O próprio ministro das Comunicações, o Fábio Faria, é favorável a privatizar os Correios, ou no mínimo você quebrar o monopólio dos Correios. Então acho que é uma coisa que tem mais áreas do governo. O que a gente, assim, olha, esse ano todo mundo teve que parar de fazer o que estava fazendo e cuidar de pandemia, né? Então as coisas meio que voltam frias agora para o ano que vem. Acho que a discussão da Eletrobras, que é a privatização mais importante que teria que ser feita, que tem mais avançada a discussão, ela ainda tem problemas, né? Dentro do governo as pessoas não se entendem para mandar um projeto, e no Congresso você tem uma série de resistências e é importante o papel que a oposição tem tido nessa eleição de Câmara e Senado agora, porque eles são contra e eles vão entregar alguns votos, então você tem ali uma resistência da oposição e os candidatos nesse momento não podem discutir muito isso, porque senão a resposta que eles teriam que dar seria negativa para dar. Então, acho que ali tem uma barreira também, mas assim, eu acho, gente, que falta um pouco de negociação, falta um pouco, como teve no saneamento, por exemplo. O economista-chefe, ele cita isso bastante vezes. Assim, no saneamento, o governo tinha muito claro o que queria, tinha muito claro os seus limites, falou com o relator, acertou o texto, foi para a Câmara, foi para o Senado, fez os vetos que queria e peitou em alguns vetos a decisão da Câmara e do Senado, mas foi para cima e aprovou, né? A gente também, assim, do outro lado, não tem visto isso em relação a outras privatizações. Então precisa também das pessoas no governo, de repente, ter a mesma dedicação que tiveram com o saneamento. O saneamento foi muito bom, né? Foi um processo que, assim, foi no tempo muito bom e o resultado que saiu dali também para o mercado foi um bom resultado. Falta um pouco disso, tá? Falta um pouco do governo pegar a Eletrobras, tá? O que eu quero com isso aqui? Então tá, então eu vou conversar com esse senador, com aquele senador é importante, depois eu vou conversar com esse deputado, com aquele deputado, onde está a resistência, e vamos aprovar isso aqui. Se não fizer isso, assim, ficar falando não vai fazer passar, tá? Não vai aprovar o texto da Eletrobras, não vai aprovar a quebra de monopólio e depois privatização dos Correios, porque esse tipo de coisa, assim, não cria caldo, né? O que resolve mesmo é você fazer o que tem feito no saneamento. Pega o texto e aí, assim, foi o ministro Rogério Marinho de novo, né? Aprovou a reforma trabalhista quando era deputado, ele foi muito importante na reforma da Previdência, era o articulador político do ministro Paulo Guedes nesse momento da reforma, e o saneamento, quando foi para a mão dele, ele aprovou também. Então, o Rogério Marinho é alguém que no Congresso ele tem tido muitas vitórias, né? Teve essa descasamento aí de visão sobre o teto de gastos com o ministro Paulo Guedes, mas ele politicamente é muito competente. De repente o governo precisa ali pegar umas aulas com o Rogério Marinho e dizer como é que você fez aqui, me ensina, e agora a gente quer fazer a mesma coisa com a Eletrobras. Aí acho que anda um pouco mais. E pessoal, aproveitando para lembrar que o nosso objetivo aqui não é recomendação de investimento, é simplesmente de educação financeira. Qualquer dúvida específica, podem clicar no link aqui abaixo para abrir uma conta na Liberta e falar com um de nossos assessores que estão disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Richard, fazendo aqui uma avaliação mais fria das coisas, né? Tem gente que gosta de pensar a política muito mais daquela questão imaginária de não, vai ter uma negociação ampla, alguma coisa assim, aí todo mundo senta, cria um acordo, e a ideia é sempre a gente ter uma visão realista da política, de como são as dificuldades, para a gente nunca ser surpreendido e nem todo mundo que está nos assistindo, os clientes, ser surpreendido naquilo que a gente está conversando. Então, fazendo uma avaliação assim mais realista, a gente viu nesses últimos 2 anos aí de presidência do Rodrigo Maia com presidência do Jair Bolsonaro, que o Congresso assumiu uma postura um pouco mais independente em relação ao executivo do que ele tinha antes no governo Michel Temer. Presidentes distintos, abordagens distintas, ações distintas e comportamentos distintos. Você acha que o próximo presidente da Câmara, se for o candidato do Rodrigo Maia, como você mencionou, ele vai manter essa postura? Você acha que isso vai ser uma toada da Câmara nos próximos 2 anos? Ou você acha que qualquer um dos 2 candidatos ele vai acabar se consolidando mais com o Executivo e tendo uma relação mais próxima com o Executivo? Como é que você vê o modelo de comportamento e de construção das maiorias para as votações? Não, acho que sim. Assim, o produto que você tem da Câmara e do Senado, ele é diferente, né? O Davi sempre foi muito mais próximo do presidente Bolsonaro, do governo,
não se declarava governo, mas ele sempre teve uma proximidade muito maior, porque ele foi apoiado pelo governo contra o Renan Calheiros. Então, o ministro Onix, à época, trabalhou muito, quando era da Casa Civil, para que o Davi fosse presidente do Senado, e aí você naturalmente tem uma aproximação. Não foi o caso do Rodrigo. O governo, em alguma medida, trabalhou contra o Rodrigo. Depois, quando viu que a vitória dele era inevitável, tirou o pé, enfim, não queria assumir a derrota, conseguiu não ser derrotado, não assumiu uma derrota, mas o Rodrigo e todo mundo que estava ali em Brasília sabe o que aconteceu. Então, isso causa algum nível de independência. A não concordância também do presidente da Câmara e do grupo que o elegeu com essa agenda de comportamentos do presidente Bolsonaro também afasta, né? Ajuda a afastar. Acho que, assim, se o Arthur Lira não ganhar a eleição, o presidente da Câmara, qualquer que seja, o Rodrigo Maia, ou uma surpresa que venha e não seja apoiada pelo governo, ele vai ter uma postura de independência, porque ele não tem que prestar contas ao governo, ele não foi apoiado pelo governo, ele foi apoiado pela casa. Então, a primeira prestação de contas que ele tem é com os deputados que o elegeram, né? Então, acho que é isso que ele vai fazer, o caminho é esse, né? O governo tem uma alternativa que é o deputado Arthur Lira, né? Se perder com ele, vai ter que reposicionar na Câmara, vai ter que chamar o presidente eleito para conversar e tentar se rearticular ali. Ganha o presidente Arthur Lira, a gente vai ter uma postura dele muito mais próxima do Planalto, ali como teve o Davi Alcolumbre nesses 2 anos ali, não causou tantos problemas assim, né, para o Planalto, mas o cenário de você apoiar alguém, o problema é que às vezes você perde, né? E aí quando você perde, você tem que reposicionar, porque os compromissos dele são outros, né? E essas coisas são importantes, assim. O compromisso que você faz na eleição da Câmara e do Senado, esse colégio eleitoral ali, enfim, o colégio eleitoral de todo mundo ali foi votado pela população e sabe como é que funciona a eleição, sabe como é que funciona o jogo político muito bem. Então não tem muito como você enganar, né? Não tem muito como você dizer, não, vou fazer aqui, depois você dá um jeitinho lá. Não é muito assim que funciona, sabe? É um jogo bastante bem negociado. Então, esse candidato, seja o Agnaldo, seja outro, ele vai ter um acordo com a oposição, vai ter que cumprir esse acordo, vai dar espaço para eles falarem, vai dar espaço na mesa, vai fazer um acordo ou outro de agenda e vai cumprir. Até porque a cada 2 anos você tem eleição, né? Você descumpre agora, você não pode pedir voto daqui 2 anos para essas bancadas. Então, eu acho que está completamente correto, assim. Se não ganhar o Arthur Lira, vai ter uma Câmara mais independente. Se não ganhar o candidato que o governo apoia no Senado, também vamos ter um Senado mais independente, e o inverso é verdadeiro. Ganha o candidato do governo, o governo tem mais proximidade para falar ali com o Arthur e pedir para colocar ou tirar coisas da pauta. Richard, e deixa eu colocar mais mais um risco na mesa, né? Porque quando a gente fala de Brasil, é aquela questão que o passado é incerto, o futuro é incerto e o passado também, né? E a gente tem visto que está havendo um ativismo do STF, o Supremo Tribunal Federal, e em questões que teoricamente não exigiriam a entrada do STF em jogo. A gente viu recentemente a questão a zeragem de alíquota de importação de armas, né? E aí o STF veio lá o ministro Fachin dizendo que não poderia. Tentando prever a questão das privatizações, por exemplo, ou outras pautas econômicas que venham a ser aprovadas ou por medida do Executivo ou pelo Congresso. Há risco do próprio STF entrar em cena e tentar retroceder alguma coisa que eles entendam que eles devam meter a mão? Sempre tem. Acho que dá para a gente lembrar do episódio lá da Companhia Elétrica de Alagoas, que ficou suspenso um bom tempo lá no STF, com o ministro Lewandowski. Acho que dá também para a gente lembrar do marco da Telecom, né, que ficou suspenso um bom tempo lá no STF. Depois mandaram para o ministro Fux, que era o ministro à época, mandou para o Congresso refazer a votação. Né? Você tem uma série de interferências do STF, sim. Acho que é completamente possível de acontecer, tá? Questão tributária fatalmente vai para o STF, e quem tiver mais alíquota ou se sentir mais prejudicado vai recorrer, não tem jeito, vai dizer que é inconstitucional. Então isso vai para lá. Acho que privatizações também sempre vai para o STF. O Eletrobras, os sindicatos trabalhadores da Eletrobras vai para o STF, legítimo eles irem, né? Recorrer, enfim, não querer a privatização. Acho que assim, a gente tem vários exemplos, como eu mencionei, e
O STF hoje tem 11 STFs, né? A gente sempre fica olhando aqui na XP quando tem algum recurso para o STF, o ministro vai cair, para você tentar entender mais ou menos qual é a decisão que ele já tomou sobre aquele tema, ou como ele se posiciona publicamente sobre aquilo, para a gente conseguir fazer uma análise de resultado, né, de para onde vai o julgamento dele ou a liminar dele. O ministro Fux, como presidente, ele tem atuado ali para as coisas irem mais para o plenário e ficarem menos como liminar, né? Então, ele tem tentado, conversado com os ministros para que a corte tome uma decisão e não só os ministros, que isso reduz um pouco desse efeito que eu mencionei aqui, de você ter 11 STFs, né? Mas ainda assim, tudo é judicializado aqui, não tem senadores ali, deputados que perdeu a votação, judicializam, né? Isso acontece muito, vai acontecer com essas privatizações, sem dúvida, aconteceu com a Previdência, aconteceu com o gasto, acontece com tudo, né? Acho que nas questões fiscais o STF está muito mais alinhado com o ministro Paulo Guedes, tá? Tem ouvido o ministro Paulo Guedes, ele foi da locução. Nas questões de privatização um pouco menos, né? Aí depende muito de com quem cai, aquele sorteio lá do STF que ninguém entende, nem os ministros, eu acho, entende muito. Aquilo é engraçadíssimo. E o Gilmar tem sorte danada, né? E aí, assim, sorte é sacanagem, isso é da carga de processo, tem toda uma conta lá que se faz, eu estou aqui falando em sorte. Mas assim, vai para o STF, acho que as questões de privatizações estão um pouco atrás das questões fiscais, questão fiscal um pouco mais pacificada, né? Esse STF tem algumas preocupações sociais, então isso é uma coisa para ficar de olho, assim, se tiver alguma judicialização que envolva, sei lá, desemprego explodiu, cenário hipotético, desemprego explodiu, as pessoas estão precisando de renda e o governo criou um programa que foi judicializado. Acho que o STF dá favor, tá? Da criação do programa. Vacina, tudo isso o STF está... Na questão da vacina específica, o STF está tentando não se envolver, mas no final vai fazer. Assim, onde você tem vácuos de decisão, ou Congresso toma decisão, ou Executivo não toma decisão, o STF está decidindo, assim, às vezes porque precisa decidir, né? Essa coisa do Plano Nacional, por exemplo, que o ministro Pazuello mandou, eu abri ontem para olhar um trecho assim, do pedido do ministro Lewandowski de explicações. Tem um Plano Nacional de Vacinação que não tem data. Então, eu nunca entendi como é que você faz o cronograma sem você botar data no cronograma. Então, não é um cronograma, é uma carta de intenções, sabe? Então, tem coisas ali também que o STF tem que fazer, né? Não é o ideal, os ministros ali, eles têm a formação jurídica, eles não têm a formação econômica, não têm a formação sanitária, saúde, enfim, mas acabam tendo que se envolver nisso. De vez em quando a gente vê esses acidentes decisórios, porque parte eles têm que decidir, parte eles gostaram de decidir. Então, tem excessos, tem de tudo. Assim, às vezes são obrigados, às vezes entram ali porque deixam se consagrar, né? E aí tomam algumas decisões que são bastante equivocadas do ponto de vista do país, jurídico, algumas olhando unicamente para as redes sociais. Acho que tomaram uma decisão muito correta, tá? Na coisa da reeleição de Câmara e Senado. De fato, se você for olhar a Constituição, não pode. Tá escrito lá que não pode. Então, a interpretação para fora disso, como disse a ministra Rosa Weber e a Carmen Lúcia, é semântica. Você está discutindo semântica da Constituição e não texto constitucional. Então, tem muitas coisas boas que o STF faz, tem muitas coisas que são obrigatórias e tem excesso, sim. Acho que isso muda muito pouco, tá? Continua essa tônica no ano que vem, porque é isso, assim. O que diminuiu foi a briga, né? O Bolsonaro bate no STF de manhã, o STF responde à tarde. Acho que isso assim, bastante positivo. Mas não, para fora disso, não muda muito para o ano que vem, não. Nessa questão aí das datas das vacinações, talvez tenha deixado a data em aberto para depois dobrar a data, alguma coisa assim, um modelo de cronograma um pouco alternativo da parte do ministro, essas coisas que Brasília e a política nos surpreendem o tempo inteiro. Mas, Richard, a gente falou no início bastante da questão defensiva da política fiscal, né? Então a gente falou de teto de gastos, de como furar o teto, de que forma que o Congresso poderia agir criando um risco a mais, eventualmente furando o teto, mas se faria isso dentro das regras ou não. Eu queria falar agora um pouco da parte, entre aspas, ofensiva da política fiscal, no sentido de avançar a agenda de reformas, avançar a parte institucional, e a gente
ver e verificar se existe a possibilidade, não de um risco, aí nesse caso, mas de uma possibilidade de melhora. O que você vê da agenda de reformas que o governo tem e que talvez possa existir alguma sinergia com o que o Congresso queira e que pode avançar bastante em 2021? Que parte dessa agenda vocês acham aí que é mais provável de a gente ver algum avanço em 2021 e que parte dessa agenda provavelmente vai ficar parada mesmo e a gente não pode esperar dali muito mais do que o que a gente está vendo? Acho que tem algumas coisas importantes, assim, parte delas já está lá, o Paulo Guedes mandou, né? Banco Central, a independência. Isso é uma coisa que no Congresso é mais fácil discutir hoje do que 5 anos atrás. Acho que essa grande agenda fiscal, ela atua meio como guarda-chuva, né? E ela é importante que exista, porque quando você tem um guarda-chuva andando numa direção, as outras agendas, elas colam e se seguem. Então, você vai ter essa agenda fiscal ali sendo debatida, ali teto de gastos, gatilhos, tudo isso, e para baixo você tem isso. Acho que Banco Central é uma coisa, essas outras matérias regulatórias também são importantes. Você tem que discutir o setor elétrico, assim, tem uma MP do setor elétrico que não está avançando, né, e acho que vai ser avançado. Ano que vem vai ter alguma discussão nesse sentido, né, possível que não, né? E assim, é um país em rediscussão, né? Você já fez o marco de telecom, como eu falei antes. Agora, assim, o governo tem que deixar mais clara essa agenda, tá? Tem muita coisa picada e de vez em quando você tem um acidente, mas a direção dela, eu acho que é essa agenda do governo, essa microeconômica que a gente chama, né? Ela tem muita sinergia. Acho que uma agenda de concessões também, o Congresso topa junto, né, de concessões de estrada, tudo isso, o que precisa do Congresso, das comissões do Congresso, de aprovações de lá, também vai junto, né, o Congresso não tem oposição a isso. Acho que é muito difícil assim, o governo propor uma agenda e o Congresso não apreciar ela ou rejeitar essa agenda, tá? Se o governo tiver muita clareza nisso. Por exemplo, a BR do Mar, que o Paulo Guedes chama de cabotagem, né, isso está andando a passos lentos, mas está andando. Vai ser muito importante os setores, transporte, logística, para tudo, né? Tem algumas outras que o governo tem mais dificuldade, por exemplo, transporte, né? Transporte por trilho, outros modais de transporte. Aí o presidente Bolsonaro pessoalmente recebe ali o calor dos caminhoneiros e dá um passo atrás, né? Isso eu acho que teria bastante recepção no Congresso, mas já não tem tanto assim no governo, né? Mas o governo, assim, escolhendo os setores para dar uma melhorada, acho que vai, tá? Eu acho que eles aprovam. Tem uma outra grande reforma que, de novo, é a tributária, né? Isso o governo precisa dizer, assim, isso foi curioso até, porque a gente viu boa parte desde o ano passado, na verdade, no segundo semestre, que a Previdência passou na Câmara, as pessoas pedindo para o governo dizer qual é a sua opinião para poder discutir na proposta do governo. Então, assim, as pessoas querem que o governo diga o que quer nas matérias. É importante, o governo ajuda a aprovar, o governo que vai implementar depois. Essa coisa do Congresso, assim, eu pessoalmente não tenho visto, desde o Eduardo Cunha, o Congresso querendo aprovar coisas da revelia do governo central. Muito difícil. Tá? Então, eu acho assim, essa agenda microeconômica que o governo propõe, que já propôs vai ser aprovada. Isso é um momento, no tempo do Congresso, essa coisa toda, mais lenta, tira um artigo, coloca outro, né? Foi o gás, essa semana também, marco regulatório do gás, isso é importante, né? Eu acho que vai nessa linha no ano que vem, tá? Marcos regulatórios e ganho de produtividade aqui ou acolá, e isso eu acho que o Congresso tem acordo, tá? Ou pelo menos acordo tem maioria, né? Para aprovar essas matérias, até porque muitas delas são via projeto de lei, então você não precisa de quórum qualificado, não é aquela bagunça toda que você precisa para votar uma PEC, são coisas mais simples que dependem da discussão que você faz no dia a dia com o Congresso, do clima que você tem, para ir aprovando uma atrás da outra. Assim, se seguir essa linha, acho que no final desse mandato o ministro Paulo Guedes vai ter bastante coisa para falar. Aprovamos isso, aprovamos aquilo, implementamos isso, implementamos aquilo, e a discussão sai um pouco desse campo filosófico que tem hoje, queremos fazer, queremos apresentar, para uma coisa mais prática, né, de você apresentar e de fato aprovar. Eu acho que ano que vem tem um bom caminho para isso, tá? No primeiro semestre, especialmente, no segundo semestre a coisa em Brasília começa a ficar um pouco mais lenta, as pessoas tomam menos risco no governo e no Congresso por causa das eleições, né, de 22, mas o primeiro semestre, assim, tem uma grande janela de oportunidade para você votar várias coisas que precisa.
depende desse acordo. Tendo esse acordo, acho que assim, está favorável. E aí no campo de política econômica também, a gente tem visto, tem no Congresso a PEC da autonomia do Banco Central, que é algo importante, mas mesmo hoje, da forma que o Banco Central está atuando, há uma relação muito próxima entre Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, Fazenda e Banco Central, e numa autonomia, da forma que eu entendo, até isso deveria estar mais separado. Assim, é Banco Central e Ministro da Fazenda. Mas a gente está vendo agora com a inflação acelerando, com o último comunicado do Copom da reunião de dezembro foi um pouco, olha, a gente, sim, o balanço de riscos deu uma leve deteriorada, a gente está de olho, mas eu entendo que há uma busca pela manutenção da Selic como instrumento de política de governo, para estimular a economia, para manter essa atividade pujante, até imaginando que tem eleição no ano seguinte, no próximo, depois de 2021. Como é que está essa relação também Banco Central, a PEC da autonomia e o próprio governo, né? Você tem vários níveis dela. Acho que o Paulo Guedes e o Campos Neto se entendem bem nas questões econômicas, né? Teve essa discussão do Forward Guidance agora no último Copom. Acho que isso vai deixar o governo um pouco preocupado e pode fazer o governo se mexer um pouco mais para salvar a questão fiscal e aí manter os juros mais baixos, controlar a inflação, tudo isso, né? Mas é uma relação que a gente enxerga ali muito boa. Essa coisa da independência, assim, eu acho que é muito interessante lembrar do Meirelles, né? Meirelles foi presidente do Banco Central e depois foi ministro da Fazenda. E uma vez a gente conversando com ele, acho que foi em Nova York, uma reunião lá, com investidores, enfim, ele disse muito claramente, ele falou, olha, eu quando era presidente do Banco Central, queria independência, quando virei ministro da Fazenda, não queria mais. Né? Então, assim, o processo do Brasil é mais ou menos esse, né? Ali ninguém abre mão de nada. Então, acho que a cabeça é mais ou menos essa. O ministro Paulo Guedes, claro, quer ver assim, a cabeça dele, a filosofia dele para ter Banco Central independente, essa coisa importante para as instituições, para você passar uma outra visão internacional do Brasil e tudo isso. Mas no dia a dia o Ministério não tem trabalhado muito por isso, não, tá? Mas no Congresso tem andado, né? É uma discussão ali que nunca foi porque, assim, esse argumento da oposição sempre foi importante. É meio bobo, mas é real, assim, dizer, pô, vai dar o controle do Banco Central para os banqueiros. E isso tem o seu peso ali, andou um pouco, mas aí teve essa discussão do WhatsApp, cobra do WhatsApp, faz transferência, coisa toda que tinha um tempo atrás, o Banco Central suspendeu. Aí o Congresso ficou um pouco contrariado com isso, então resolveu não tocar a agenda. Mas é uma agenda que, assim, com o mínimo de conversa, ela passa a andar de novo, é outra matéria que não precisa de quórum qualificado, de PEC, né? E, assim, não é que é fácil de aprovar, não é fácil de aprovar, mas também não é tão difícil assim, precisa de um pouco de envolvimento do presidente da Câmara e do Senado que queiram tocar. Acho que os votos estão aí para ser contados, tá? Não é que essa matéria seria rejeitada, mas precisa um pouco assim, de virar um pouco desse espírito de quando você vira ministro. Esse negócio fica um pouco, vamos ver amanhã, calma aí, e desanuviar um pouco desse clima que ficou com essa proibição, suspensão, né, do Banco Central de usar o WhatsApp como um instrumento ali de cobrança, enfim, de instrumento financeiro também. Precisa ser um pouco dissipado para a gente voltar com essa discussão, mas ela é importante. Mas essa relação ali no dia a dia, ela claro, todas as relações têm seus ruídos, né? E essa coisa da mídia também ficar veiculando que o Campos Neto seria o substituto do Paulo Guedes, isso assim, incomoda, né? Em Brasília é assunto, tá? Então, assim, tem os seus ruídos, mas é uma relação que, em geral, ela funciona muito bem, né? E a gente não tem visto risco ali de desentendimento. E acho, assim, Fernando, você falou do ponto fundamental. O governo, de fato, tem a manutenção do juro baixo vai fazer coisas ali, vai tentar propor coisas ao Congresso e ao país para manter o juro baixo, porque tem nisso um norte, tá? Se esse juro subir, o discurso do presidente Bolsonaro, que ele tanto gosta de falar, que o juro está na mínima histórica, isso assim, ele começa a perder isso para a eleição. E isso é importante para ele, ele vive repetindo essa coisa, ele gostou de falar, é um negócio que ele entende muito fácil, e as pessoas entendem muito fácil. Talvez não entendam o impacto que isso tem na sua vida e nos investimentos, enfim, no crédito em geral, mas entendem que baixo é bom. Então, acho que o governo vai sim trabalhar
nessa direção, de manter o juro no nível que está, é o máximo que possa, propondo coisas ali para o Banco Central não tirar forward guidance, para o Banco Central não achar que o fiscal é relaxado e tem que corrigir no juro. Richard, você pontuou aí exatamente o tema que eu ia tratar na próxima pergunta, né? Você falou de governabilidade, de percepção e preocupação do governante com o seu capital político para a eleição. Então, passando 2021, a gente olhando um pouco mais para longo prazo, pensando em ou continuidade ou sucessão, a gente não sabe o que vai acontecer em 2022, mas eu estava olhando a pesquisa que vocês publicaram ontem, para quem está nos assistindo hoje, dia 16 de dezembro, o pessoal da XP, o time do Richard, publicou uma pesquisa com a população ontem, dia 15, se o pessoal da produção puder colocar na tela aí, eu separei só esse slide, que é a avaliação do governo especificamente, do presidente Bolsonaro, e a gente viu ele entrar num primeiro momento ali em abril, ele entrou numa descendente de popularidade bem forte, que durou mais ou menos ali até maio, junho, e aí esse negócio começou a retomar depois, e hoje ele mantém ali os seus 38%, muito próximos aos 40% que ele teve no início do governo, muito por conta, nos parece, do auxílio emergencial, porque você meio que viu uma mudança completa da onde vinha a popularidade, né? A popularidade dele antes parecia que estava mais concentrada na classe média, e agora ela mudou para as pessoas que estão mais precisando e utilizando o auxílio emergencial. Então minha dúvida é se é isso mesmo, e número 2, se com essa redução e queda do auxílio emergencial, qual que é a avaliação de vocês, o que vocês esperam que aconteça com essa popularidade, dado o que a gente conhece de informações hoje? Assim, a gente cruzou bastante dados ao longo do ano para tentar entender o que o auxílio emergencial impacta de verdade nessa popularidade do Bolsonaro. E, assim, fato quando ele chegou mais perto ali de 20%, o auxílio deu uma levantada, mas não é só o auxílio, tá? E a queda também não foi, enfim, pelo auxílio, que o auxílio não existia. Então, as pessoas, num primeiro momento, e isso casa muito também com as análises que a gente tem de redes sociais desse período. No primeiro momento, aqueles discursos mais recentes do presidente, que tem o físico atleta, gripezinha, o pessoal é marica, essas coisas meio esquisitas que ele falou no começo, isso deu muito forte nele, porque a população também na nossa pesquisa estava muito preocupada com o coronavírus. Então teve um descasamento ali do que o presidente falava, ele falou muito para a base mais ideológica dele, e o resto da população rejeitou. Então teve assim, a rejeição ficou evidente na nossa pesquisa, nas outras também. E ao longo do tempo, ele foi, ainda aquela coisa de STF, tudo isso, depois ao longo do tempo ele foi fazendo aliança com o Centrão, né, pacificou com o STF e ficou em silêncio um bom tempo, né? E ali começa assim, o efeito do pagamento do Corona Voucher. Mais esse casamento de coisas, o Bolsonaro um pouco mais sensível ali com a pandemia. E saúde é uma coisa importante, assim, você pergunta para as pessoas qual é a principal preocupação delas, sempre saúde está lá em cima, né? Então isso é uma coisa que para as pessoas é importante ver o governante não sendo fraco, não ter uma postura fraca frente a problemas como esse, mas tendo às vezes uma postura de empatia, né? O presidente chegou a dizer que não era coveiro, que não tinha nada a ver com isso, então isso cobrou dele a popularidade, as pessoas ficaram irritadas, mas depois você tem esse efeito, ele passa a ter uma postura um pouco diferente, até porque pegou o Covid também, vários ministros dele pegaram, então assim, ele pode ver também de perto um pouco dessa doença. Teve uma postura um pouco mais branda com relação ao coronavírus, às vezes ele tem algumas falas, mas não estrutural, como era nesse período, que era todo dia, tinha uma declaração do presidente nesse sentido, e o voucher atuou, né? Então ele recupera a popularidade, né? Os empresários estavam muito preocupados no começo da crise, porque o governo demorou a se mexer, daqui a um pouco conseguiram também, em alguma medida, salvar pelo menos o seu negócio, né? Também passam a avaliar o governo positivamente. Isso foi tão positivo, isso do Corona Voucher, que o Bolsonaro começou a se animar a ir para o Nordeste, a tentar tomar votos de população mais pobre, que desde a década passada são muito ligados ao Lula, né? O presidente foi atrás disso, tem ido atrás. Acho que assim, tem um papel do Corona Voucher, mas tem um papel também da postura do presidente, tá? Nas redes sociais a gente tinha isso muito casado, assim, quando ele falava, tinha um pico negativo tremendo ali nesses meses, e depois, assim, isso estabilizou muito mais, né? Essa discussão da vacina, eu acho que é uma boa evidência disso. Agora mesmo, eu via que, enfim, teve esse lançamento do Programa Nacional de Vacinação, teve tudo isso,
e é diametralmente oposto ao que o presidente dizia 2 semanas atrás, né, sobre vacina. Mas é que o Dória vai lá, anuncia que vai ter vacina e ele também tem que vacinar. Isso no dia eu escrevi para os nossos clientes da XP, eu disse, olha, o Brasil vai ter uma corrida agora para vacinar. Né? Antes do Brasil tinha essa coisa de não vou vacinar, não é obrigatório, né? Não sei o quê. Continua não sendo obrigatório, mas o Brasil pelo menos vai oferecer, o que já é uma boa notícia, né? E o presidente, claro, tem olhado essas coisas e buscado uma postura em que pese o discurso dele alguma medida ser contra isso, mas a prática do governo é outra. A prática do governo foi salvar a economia, foi mandar dinheiro para os estados, enfim, foi apoiar os lockdowns, em que pese o presidente dizer outra coisa, né? Agora também o governo vai fazer vacina, vai tentar resolver essa coisa, enfim, o mais rápido que possa, dentro das nossas limitações e desorganização, que é uma característica do Brasil. O Canadá já tem dose para todo mundo, as 2, e aqui a gente não tem seringa, né? Mas o presidente deixa o governo trabalhar. Ele fala outra coisa, mas deixa o governo trabalhar, e isso é importante, assim, porque isso não bate na popularidade dele tão forte mais como batia antes. Eu acho que ele recupera a popularidade por esses alguns fatores. 2 que eu considero importantes são esses. Corona voucher, claro, mas também uma postura do presidente Bolsonaro um pouco mais aí, um pouco mais humana, né, frente a essa pandemia que já está levando aí quase 200 mil pessoas aqui no país, então não é brincadeira. Richard Beck, Head de Estratégia e Análise Política da XP Inc. Pô, muito obrigado por essa conversa. Acho que é importante a gente ter essa visão privilegiada que vocês têm, de quem acompanha de perto lá o que acontece em Brasília, na Rádio Corredor da Câmara, do Congresso. Enfim, é importante a gente conseguir interpretar melhor e aí navegar nesse mar sempre imprevisível e incerto que é Brasília, que é o nosso Brasil. Gabriel, também obrigado pelas perguntas, e Richard, espero a gente voltar logo em 2021 com outro programa aqui no Almoço Grátis. Muito obrigado, pessoal que assistiu, até o próximo.